hoje é gente. Que bom, mas se é uma notícia boa, é sempre bom. Isso é bom. Então vamos lá, gente. Hoje é nosso capítulo. Nós vamos entrar no capítulo de número 32. Tá todo mundo vendo? Tá, né? Deixa eu tirar aqui. Tá, então vamos lá. 32. Que é intitulado Continuando a Palestra. Tá? Então vamos lá. Esse capítulo ele vai falar pra gente da veneranda, mas ele vai falar também do trabalho que a veneranda executa na colônia espiritual. Boa noite a todos. Na colônia espiritual Nosso Lar. Eu peço a vocês que, por favor, desliguem o microfone de vocês, caso vocês não precisem usar, tá? Tem uma ciência nossa chamada ergonomia. Ela visa, né, estabelecer uma série de normas, tanto isso no ambiente de trabalho, né? A ergonomia está relacionado à nossa ambientação de trabalho. Então é uma ciência que vai procurar dar às pessoas envolvidas no trabalho uma melhor condição para a pessoa trabalhar, tanto a nível físico quanto emocional. E então a ergonomia ela visa não só o benefício físico do profissional que está ali envolvido, né, através de exercícios, de orientações, de mobiliários adequados, para que evite ter as LER, né, tão conhecidas na nossa sociedade, mas ela também visa oferecer ao trabalhador um ambiente que seja um ambiente harmonioso, que possa trazer paz, concentração, relaxamento para ele trabalhar melhor. No meu livro, o título é Notícias da Veneranda. Deve ser, Mirza, obrigado, tá? Talvez eu botei errado mesmo. É 32, né? Mas esse é o 32 mesmo, né? Só que o título tá errado, né? Depois eu faço a correção antes de mandar os slides para vocês. É bem que eu achei também que na hora que eu li que tinha alguma coisa errada. Então a ergonomia ela visa isso. Então, oi? Oi? Tô gravando sim. Obrigada, Eduardo. Tô gravando. Então a ergonomia ela visa trabalhar com a ambiência do profissional, oferecendo ele o melhor. E o que a gente vê que a veneranda faz lá em Nosso Lar, não é que eu estou dizendo, comparando o trabalho dela com a ergonomia, não, que nós estamos assim anos-luz distante da inteligência, da capacidade da veneranda para poder ambientar nosso lar. Mas eu estou dizendo que é muito semelhante com aquilo que a gente faz aqui. A ergonomia, assim como atende ao trabalhador, ela também atende e trabalha com as questões da educação, porque também os profissionais de educação necessitariam, apesar de no Brasil não ser bem assim, uma ambientação legal, boa, organizada, planejada, para quê? Para facilitar que os profissionais passem os seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, facilitar que os alunos recebam conhecimento. Isso hoje já existe, né, essa ciência dentro do nosso meio, né? Mas eu acredito que futuramente isso vai ser muito mais bem estruturado. Não é agora, mas será muito mais bem estruturado. A veneranda, ela não só executa esse trabalho ergonômico de dar uma ambiência adequada para as pessoas poderem aprender, como ela também se preocupa muito com a parte de designer, né, da questão da arquitetura, da ambiência, para facilitar a vida daquela comunidade de Nosso Lar. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. No futuro, nós vamos ter o urbanismo, né, que fala, né, o urbanismo, a arquitetura, o design, a ergonomia, tudo isso, essas ciências, elas vão se entrelaçar para oferecer para todos nós uma ambiência melhor aqui na Terra, não só a nível de trabalho, mas em toda a paisagem da Terra ela será cuidada, coisa que hoje não é. A gente tem a favelização, a gente tem os patrimônios públicos totalmente largados, abandonados pelos nossos políticos que deveriam estar cuidando, né, desse patrimônio para todos nós, já que nós pagamos impostos para isso daí,
mas a gente sabe que isso não funciona. Então, essa ministra veneranda, ela une não só a ergonomia, mas toda essa parte de urbanismo, de planejamento, de arquitetura. A gente vê que ela tem toda uma preocupação muito grande em trabalhar com a ambiência de nosso lar para facilitar tanto as pessoas que estão lá, né, se preparando para trabalhar, mas também para beneficiar o aprendizado dessa colônia nosso lar. Então, olha que interessante, essa ministra, ela joga em diversas posições e ela consegue levar para o nosso lar, ajudar nosso lar a manter uma ambiência o melhor possível. Lembrando que isso é de suma importância para nosso lar. Por quê? Porque os nossos pensamentos, ou seja, os pensamentos dos espíritos que lá habitam, influenciam em muito. Então imagina se os habitantes eles não estão bem harmonizados, o quanto que eles desestruturariam a colônia espiritual no nosso lar. Então ela favorece, com toda essa capacidade dela, ela favorece para que a ambientação seja a melhor possível. Então eu achei isso bastante interessante por parte da ministra veneranda. Eu citei a ergonomia, que é um ambiente que vai trabalhar a relação do homem com as condições de trabalho, né? Estabelecendo normas e regras para melhorar esse relacionamento, tanto a nível psicológico quanto físico, que não está ali, mas também tem o paisagismo, o urbanismo, tem a questão da arquitetura, que tudo vai contribuir para manter a harmonia, para facilitar a vida dos trabalhadores e também para facilitar o processo de educação, o processo de conhecimento dos habitantes daquela região. Então a ministra veneranda, ela tem uma função muito grande de educadora da colônia espiritual nosso lar. Então coloca-se lá, eu trouxe aqui apenas essa paisagem que é do livro Cidade no Além, para vocês lembrarem nos parques da educação do esclarecimento, como é que é. Né? Ela criou toda uma ambiência com verde, com vegetação, tudo em forma de estrela para facilitar a ambiência e facilitar o aprendizado e a harmonia no trabalho dos habitantes. Então ele coloca assim: no grande parque, dizia ela, não há somente caminhos, a Narcisa que está narrando, né? Não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinados aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, todo aquele visual que ela criou não é por um acaso, é para facilitar todo o processo educativo da colônia espiritual nosso lar. E aí coloca, né, não só a nível de parques, mas trata-se dos salões verdes para o serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para os das conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Quer dizer, então, ela reservou uma ambiência especial para o governador da colônia espiritual nosso lar, para quando ele visita a colônia, ele ter um ambiente só dele, preparado com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele preza, para facilitar o processo dele de passar os conhecimentos para todos ali da colônia espiritual nosso lar. Varia nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro da qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado às demonstrações. É como se fosse um telão, né? Estou buscando alguma coisa semelhante aqui na nossa Terra, né? Pela imagem, né? Destinado às demonstrações pela imagem, a maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Então, acredito eu que em cada face aqui, né, ele vai ter uma apresentação distinta para cada ponta dessa estrela, que terão 5 instrutores com 5 aprendizes distintos, em níveis diferenciados de aprendizado. Então,
É como se fosse um telão, né, que vai aparecendo, tem 5 faces que vai ajudar nesse processo. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Quer dizer, a beleza é cultuada. E a gente sabe que nos planos espirituais, a beleza é muito cultuada. Não essa beleza fútil que nós aqui na Terra ainda estamos acostumados a vivenciar, mas a beleza que eleva a alma de uma forma vertical, né? Aqui nós temos uma beleza que muitas vezes nos deixa só na horizontal da vida em muitos momentos. Mas ali a ministra veneranda, ela teve o cuidado de arquitetar todas essas estruturas, todos esses parques com vegetação e esses telões, que eu estou chamando de telão, né, que eles chamam de cinematógrafo, né, mas seriam os nossos telões hoje, para justamente facilitar, para levar beleza e facilitar o processo de conhecimentos. Então, a gente já vai vendo o trabalho que essa ministra tem, que não é uma coisa que parece simples, mas não é não. Porque o que ela produz tem que melhorar a qualidade daquele ambiente vibratoriamente. Então, olha que interessante, né? Decorações do ambiente. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos, ele quer saber se os salões internos eles são assim. E aí a Narcisa explicou para ele a diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo. Olha que interessante. Não é por um acaso que essa ministra vai usar as imagens, né, as pinturas da passagem do Mestre Jesus. Mestre Jesus é o que para nós que foi oferecido pela espiritualidade? Modelo e guia. E o que ela quer é reforçar isso no plano espiritual, para que a gente siga esse modelo e guia da humanidade, que não é um ídolo de pés de barro, como a gente faz aqui na Terra, que a gente cria ídolos e que depois, mais cedo ou mais tarde, eles se quebram, eles vão embora, eles não conseguem se manter. O que ela fez? Ela construiu toda a paisagem dos salões do nosso lar, ambientou com quadros da passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que as pessoas se voltassem para os conhecimentos de Jesus no cotidiano, que é o que a gente devia fazer aqui, se preocupar com isso daí. Então a gente já vai vendo a função dela, não é uma função qualquer. Pelo mundo, né, ela colocou as passagens dele pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo. Quer dizer, então ela aproveita a própria vegetação para esculpir. Isso me lembrou um artista, que eu não sei o nome, mas que ele fazia esculturas, né, na terra e depois cobria de musgos, né? Eu não me lembro o nome desse artista, se eu não me engano ele é até brasileiro. E como é que é o nome? Como é que é? Ah, é de Minas Gerais, então. E ela, pelo visto, ela trabalha com alguma coisa assim, bem parecida com aquilo que a gente tem aqui na Terra. Claro que deve ser 1000 vezes melhor, né, no plano espiritual. Mas ela aproveita o próprio ambiente, a própria vegetação, para criar bancos e poltronas. Então, ela aproveita a paisagem. Ela não... Engraçado que esses espíritos, eles procuram não criar lixos, né? Porque o homem, assim, ele constrói, faz as coisas, ele cria e cria lixo, né? A criação do homem é cheia de lixo. Vê o mundo como é que está cheio de lixo. No outro dia eu estava até brincando com uma pessoa espírita, eu perguntei assim de brincadeira. Eu falei assim, onde é que está o lixo da criação, o lixo de Deus? Nós não temos. Na natureza tudo se transforma, né? Tudo é transformado, não tem lixo. Deus não cria, ele não destrói galáxias e constrói galáxias, não tem lixo, né? Ao destruir não tem lixo, ao reconstruir não tem lixo. Nós é que nas nossas construções nós formatamos um monte de lixo. Vê que quando a gente arruma a casa, no final, o que a gente leva para fora? Lixo. Toda a nossa construção é embasada em ter lixo no final. A construção divina não tem. E esses espíritos, eles vão aprendendo a construir da mesma forma que o Criador, sem fazer lixo. Que é por isso que o nosso mundo está tão espoliado, literalmente. Porque a gente
vai explorando a natureza, vai acabando com ela e o produto final é lixo. A gente não consegue converter as coisas, todas elas, toda a matéria que a gente mexe, a gente não consegue aproveitar, dar um fim útil. A gente joga fora como lixo. Então lá o que ela vai fazer? Ela vai fazer bancos e poltronas esculpidos no próprio solo, forrados de relva olente, né, e macia. Isto imprime formosura e disposições características. Então ela aproveita a própria natureza, ela não cria lixo, em momento nenhum ela não cria lixo, né, e nem destrói a natureza. Porque a gente é assim, a gente constrói um prédio e destrói a natureza. É assim que a gente faz. Ela não. Ela está construindo uma ambientação com a própria ambientação. É assim que ela está fazendo. Aí a Narcisa continua explicando para o André Luiz, né? Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões juntos ao Tiberíades, né? Ou mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um rio, né? Mas pelas suas proporções, por ser tão grande, ele é chamado pelos judeus ali, pelaquela comunidade de mar, né? E dessas recordações surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Então deve ser de uma beleza inenarrável, deduzo eu, né? Deve ser de uma beleza inenarrável, porque ela consegue esculpir em toda a paisagem da Terra, com flores, com a vegetação, ela consegue fazer essa ambiência ali surgir sem criar lixo, sem agredir o meio ambiente, que a gente possa aprender com esses espíritos, né? Que a gente possa começar a aprender. E aí a gente vai ver que mais à noitinha, então, quando pôde, lá Narcisa continua, vai haver um festival, né? Vai haver música, vai ter lá uma apresentação, e a gente vai ver que lá vai haver a presença da música novamente, que a gente já falou num capítulo anterior sobre a música. Não é a nossa música aqui, mas a música que eleva, a música que harmoniza. E vão ter numerosas apresentações de arte executadas por jovens e crianças. A gente também já falou muito de crianças no plano espiritual. Então lá, os jovens e as crianças estão sendo sempre aproveitados para darem uma contribuição para a harmonização de nosso lar também. Então a gente sabe que se houve apresentação de jovens e crianças, é porque tem alguém responsável por eles. Com certeza tem os educadores, ou digamos assim, para a gente fazer um parâmetro aqui na Terra, tem os evangelizadores lá. Porque para ter toda essa preparação aqui, tem que ter alguém que saiba ministrar esses conhecimentos para esses jovens e para essas crianças. Então lá, a preocupação com a educação é 24 horas. E a preocupação em torná-los úteis também é uma preocupação de 24 horas. Né? Então, os jovens e as crianças em nosso lar, eles também trabalham, eles também dão a cota deles através da arte. Porque a gente sabe que a arte, ela pode ajudar a educar uma criança. Aqui os educadores presentes poderão até falar melhor para mim do que eu poderia falar. Né? A maioria dos forasteiros, aqueles que estão de fora, que se hospedam em nosso lar, costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural. Imagina, né? Só de consumo a gente visitar isso, né? Que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Não consigo imaginar isso. Conseguir construir tudo isso da natureza sem destruir a natureza e manter isso vivo. Então veja bem, né? A lei de conservação e destruição lá, a lei de destruição simboliza verdadeiramente transformação, o que aqui embaixo não é assim, é destruição literalmente. E a lei de conservação trabalha junto com a lei de transformação para não gerar lixo. Eu estou só chamando a atenção, gente, disso, porque nós, seres humanos, geramos uma quantidade de lixo inenarrável. Veja, quando o Covid, lá no princípio que a pandemia chegou, que o ser humano teve que se recolher em quarentena dentro de casa, como a natureza em pouco tempo ela se recompôs. Os rios se tornaram mais claros, os lugares poluídos melhoraram, para ver o quanto que a gente não é necessário nesse ecossistema. Nós precisamos do ecossistema para viver, mas o ecossistema não precisa do homem para absolutamente nada. Então é só para a gente começar a refletir isso e parar de produzir essa quantidade imensa de lixo que a gente produz. Começar a tentar reciclar um pouco mais os nossos lixos, né? A gente tem que começar
criar uma consciência, né? Isso é de suma importância. O salão da ministra Veneranda, continuou Narciso animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Imagino, né? Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. É claro, gente, porque quanto mais você melhora a ambiência, mais as pessoas conseguem se equilibrar e sair da infelicidade. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos, só 200 anos. A ministra Veneranda é a única entidade, olha aí, em nosso lar, que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Quer dizer, se fosse a gente já ia logo, né, contar vantagem. Eu vi Jesus, hein? Você não viu. Né? Mas aí a gente não ia ver porque a gente era vaidoso nesse nível. Mas entenda, a gente ia logo querer contar vantagens. Ela não quer contar vantagem nenhuma. Então ela já viu Jesus. A gente não sabe da hierarquia dela, se ela é um espírito já puro ou se é um espírito em vias de se tornar um espírito puro. Ali a gente não... a Andresa está falando, ia tirar um selfie. É verdade. Se fosse a gente... Peraí, Jesus, aguenta aí que eu vou botar minha câmera fotográfica para levar pro pessoal lá em nosso live ver que eu e tu, ó, a gente é assim, ó. Né? A gente aqui é terrível, né, para aparecer, né? Ela não, ela procura ocultar essas questões. Não se sabe maior detalhes da ministra Veneranda, mas se ela não é um espírito puro, ela... Pelo menos, né, ela é um espírito que já está próximo dessa envergadura. Próximo, se não é. Né? Porque para ver Jesus não pode ser qualquer espírito. Né? Então a gente já vai vendo que o currículo dela é um currículo. É um currículo. Né? Simples assim, ela viu Jesus. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América, então nós temos a fraternidade da luz, é um conjunto, com certeza, de espíritos que regem, que governam os destinos da América. A América do Norte, Central e a do Sul. Nós estamos envolvidos nessa fraternidade, né? Homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil. E quanta gente vive inútil, né? Mas ela não. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorrecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão, quer dizer, foram entregues, né, diante de toda a multidão da colônia espiritual Nosso Lar, junto com os governadores, né, na Praça Maior. A ministra Veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Então, é simples assim. Esse espírito é simples assim. Né? Ela recebe uma medalha de honra da fraternidade de luz, ou seja, dos espíritos superiores que governam, que administram os destinos das Américas. E ela não se acha... Ela não acha que ela mereça tamanha medalha e entrega para a colônia espiritual Nosso Lar, ou seja, para todos que lá habitam. É assim os espíritos superiores. Um exemplo para nós, a gente já ia querer botar na nossa prateleira, na sala, já logo na entrada, para quando alguém entrasse na nossa casa, a gente exibir as nossas medalhas, os nossos triunfos, né? Ela não, ela deu para a colônia espiritual Nosso Lar. Então a gente tem muito que aprender com esses espíritos, a gente só tem que aprender com esses espíritos. Olha quantas lições a Veneranda já deu pra gente. De preservar o meio ambiente, de não criar lixos, de manter uma ambiência para a gente poder se harmonizar, levar a harmonia. Eu acho que tudo hoje na nossa vida tem que ser construído diferente. Né? Peraí, vamos lá. Sair da apresentação. Vamos lá. Então,
Era isso que eu ia falar desse capítulo. Quem quiser falar mais alguma coisa, por gentileza, agora comente o capítulo. Não há há muitas informações da ministra, porém não se sabe, o currículo dela é maravilhoso, mas não sabemos exatamente a hierarquia dela. O trabalho dela é um trabalho invejável, ao meu ver é um trabalho invejável. É um trabalho de manter a harmonia através do paisagismo, urbanismo e etc e tal, isso não é para qualquer espírito. Ao meu ver, não é, tá? Não é. Tanto não é que a gente vê que ela não é um espírito qualquer e que ela teve a oportunidade de ver Jesus. Então a gente vê que ela não é um espírito qualquer, né? Se alguém tiver mais alguma coisa, fale ou cale-se para todo sempre. Okay? Então vamos lá, eu vou mudar os slides aqui e vou entrar no próximo, tá? Peraí, deixa eu só, já botei. Vamos lá, então vamos pro próximo. Vocês não tem nada para falar, eu vou seguir, tá? Oi, peraí, tá falando, Edith? Oi? Assim, termina de ler o restinho, porque é bem interessante o porquê dela. Então lê pra gente aí, por favor, porque eu tô sem o livro aqui. Pode ler. Vocês estão ouvindo a Edith, gente? Não? Não tá ouvindo? Então peraí. Tá? Dá pra ouvir? Então vamos lá, Edith, lê o restinho então pra gente... Olha só, o André Luiz falando, na extraordinária mulher de Senhor, porque não se encaminha a estrelas mais altas. A Pisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e esperam com paciência. Olha só, muito legal, né? Então, provavelmente, esse espírito nem precisa reencarnar mais aqui na Terra. Mas não significa que é um espírito puro. Pode não ser ainda, entendeu? Talvez ela tenha que reencarnar em outros planetas. Porém, a gente não sabe a maior informação dela. Mas ela está aqui por amor àqueles, a sua família espiritual que ela está tentando resgatar, tirar dos ciclos reencarnatórios de dor. O Bezerra de Menezes é a mesma história, né? Está entre nós para resgatar os seus, né? Por amor à família que fica na retaguarda. Esses espíritos, eles são assim, simples assim. Eles renunciam, simples assim, eles renunciam a uma posição melhor para facilitar, para tentar nos ajudar a sair dos ciclos reencarnatórios de dor. É simples assim. A gente, para fazer alguma coisa para os outros, a gente tem que pensar 10 vezes né, para fazer. Mas eles, a caridade, esse amor em ação, flui naturalmente pela vida deles, né? Por isso que eu digo, eles são muito exemplos para todos nós. Então, possivelmente, a Narcisa não, a veneranda nem precisa reencarnar aqui. Porém, a gente não sabe o tipo de evolução dela, né? Mas a gente sabe que é de uma envergadura bem significativa, até por já ter visto nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas valeu. Ainda tem mais alguma coisa? Não, né, Edith? Não, querida. Então, gente, vamos seguir o 33. Curiosas observações. Agora é o André Luiz com as suas curiosidades, mas a gente já sabe que ele agora, ele é um curioso útil, não é aquele curioso fofoqueiro que só quer saber das coisas para assuntar e não fazer nada. Que a pior coisa é a gente tomar conhecimento das coisas apenas por curiosidade, e não pelo espírito de trabalho, pelo espírito de servir aos outros. O André Luiz não está mais nessa curiosidade inútil, ele agora está na curiosidade que constrói, não na curiosidade inútil. Então vamos seguir. Lembrando que André Luiz está trabalhando nas câmaras de retificação. E aí agora, eu trouxe ali esse desenho para vocês, para lembrar, porque ele vai estar falando, que está faltando pouco minuto para meia-noite, e eles vão para os portões da câmara de retificação, porque os samaritanos estão na vizinhança. Lembra, os samaritanos são os espíritos da primeira linha, que protegem também a colônia espiritual Nosso Lar. Aqui eu não sei se dá para ver meu mouse, eu acho que dá para ver. Tem a cerca elétrica, a muralha, né, com a cerca elétrica que protege a colônia espiritual Nosso Lar. Aqui os campos de cultivo e os samaritanos que trabalham aqui,
essas zonas umbralinas, né? Então eles fazem esse trânsito entre os umbrais, levando aqueles espíritos que estão em condições para serem tratados, alguns deles em primeira mão, nas câmaras de retificação. E os que se encontram em condições melhores, então já podem ir diretos por parque hospitalar. Mas me parece que os samaritanos eles fazem um trabalho bastante pesado mesmo. Então, ao que parece, eles sempre entram por essa porta aí das câmaras de retificações. Parece, não posso afirmar, né? Mas a gente vai ver a narrativa deles aí. Então eles estão esperando os samaritanos voltarem, porque eles voltarão para a colônia espiritual Nosso Lar, trazendo trabalho. Que trabalho? Espíritos que eles resgataram do umbral. E de que forma que eles resgatam? É assim que a gente vai começar a ver. André Luiz saiu das câmaras, e eu achei interessante isso, eu trouxe essa imagem para a gente relembrar até o próprio discurso dele. Ele fala que nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Por quê? Porque a psicosfera da câmara de retificação é uma psicosfera pesada. São espíritos que ainda vagam com a consciência ali adormecida. Então, tanto é que eles expelem aquelas substâncias escuras o tempo todo, produto da sua mente desarmonizada. Então, André Luiz fala que, apesar de ser arejado, a ambiência é pesada. Quando ele sai dali, ele sente que a psicosfera da câmara de retificação é mais pesada, é mais densa. Por quê? Porque estão expelindo o tempo todo. E por mais que os trabalhadores ali estejam harmonizados, estejam bem, lida com muito material ruim, pesado. É como no hospital. Quem trabalha aqui, quem é da área de saúde, a gente pode trabalhar num hospital, a gente pode estar bem, mas a gente não está lidando com a dor, com a doença, com as feridas das pessoas. É um ambiente contaminado. Contaminado no hospital por quê? Por bactérias, por vírus, por bacilos, etc. e tal. Ali a contaminação é da próprio campo mental daqueles que estão internados nessas enfermarias, nessas alas, né? Então, quando ele sai ali das câmaras de retificação, que ele começa a caminhar novamente por entre as árvores, a gente vê que nosso lar é todo permeado por vegetações, e a gente às vezes tem toda essa paisagem ao nosso redor, né? Árvores, pássaros, flores, porque Petrópolis é uma cidade muito bonita. Tanto a Misa quanto a Márcia estão com a paisagem aí de fundo bem de primavera, né? E Petrópolis tem a paisagem primaveril de Petrópolis é linda, é muito linda. Né? Agora a gente está com aqueles ipês amarelos, mas vão surgindo outras flores muito bonitas na cidade de Petrópolis. As azaleias. Isso aí. Petrópolis é uma cidade bonita, né? Eu particularmente amo essa cidade. Eu também acho maravilhosa. Eu também, eu amo essa cidade. Eu fico pensando assim que a gente às vezes vai viajar tão longe para buscar tudo aquilo que a gente tem perto da gente. O ser humano é um eterno insatisfeito, né? Ele vai longe para buscar aquilo que tem perto, que é a paz dessa paisagem, que é essa harmonia que a gente goza aqui, que é muito grande. E aí só aquela paisagem ali de fora, com aquele vento fresco, ele já começa a ter uma sensação de refazimento melhor, né? Então ele nota como a ambiência de trabalho onde ele estava era pesada. Ele não está reclamando, ele está apenas, né, se auscultando, se verificando. Isso é de suma importância. Vocês não vão me dizer que a ambiência de hospital e de necrotéria é boa. Eu não acredito que alguém aqui ache isso maravilhoso, né? Eu já sei, Márcia, o que você está rindo. É que eu gosto de cemitérios, sabe? O pessoal está rindo aqui, quem me conhece mais sabe que eu adoro um cemitério, eu acho bonito. Mas eu digo assim, não tem uma psicosfera boa, né? Mas às vezes tem uma disposição que, ao meu ver, alguns são simpáticos, né? É uma coisa meio... Hein? Tens o quê? Os caninhos? Não. Eram rafiados, não, são bem normais. Oi. Olha aí, viu? Eu ia gostar de visitar esse. Teve um... Pois é, tá vendo? Ah, e tá vendo? Ainda tem outras pessoas que admiram os cemitérios, não só eu. O de Paquetá também é muito bonito. Eu gosto de cemitério, né? Tem alguns que são bonitos. Mas a psicosfera desses lugares, às vezes, não são muito bonitas, não são boas, né? Se a gente não se fixar na paisagem, no que tem de belo ao redor,
A psicosfera de um cemitério, ela é pesada, como a psicosfera de hospital também é. Mas a gente tem que se fixar naquilo que é bom. O homem vê aquilo que está na sintonia dele. Né? Como uma pessoa consegue todo dia trabalhar num CTI, no hospital? Porque ele consegue ver outras coisas, além das desgraças que estão ali. Ele vê o potencial de melhora, de trabalho, de ajudar, de ser útil. Senão a gente não ia. Né? É isso que a gente precisa entender. Ao escutar, o interior da gente é de suma importância. Eu, pelo menos, desculpa, gente. Eu trabalho muito com essa questão. Onde eu estou, eu procuro me auscultar. E é interessante, né, que aí o André Luiz fica fazendo essas reflexões, mas ele sabe que tem hora de fazer as perguntas e tem hora de ficar quieto, né? E aí me lembrei dessa passagem que todo mundo gosta muito do Eclesiastes, né? Que há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, né, ou arrecadar o que se plantou. E a hora da gente fazer perguntas também tem que ter a hora, né? E André Luiz estava ali no meio do trabalho. Ele não estava numa sala de aula aprendendo, ele estava trabalhando e aprendendo, era concomitante. Então, quando a gente está trabalhando, a gente tem que saber a hora que a gente vai perguntar para a gente não desarmonizar todo um trabalho. E André Luiz está começando a aprender isso daí. Então, ele faz as reflexões dele, mas ele sabe que algumas perguntas não vão poder por hora aparecer. E as perguntas que ele estava fazendo para ele mesmo era sobre a família dele. Que ele está preocupado, ninguém fala nada da família dele. A mãe visita e não fala da família. E ele tem família, ele deixou na terra a esposa, né? A viúva, que mais tarde ele vai descobrir que viúva era ele, né? A viúva e os filhos. Então, lá no fundo, o André Luiz estava fazendo essas reflexões, mas sabia que se ninguém comentava nada com ele é porque não era a hora. Ele já estava num processo de aceitação. Olha que interessante. Aquele homem que era tão egóico, tão vaidoso, né? Ele agora já está apresentando uma nova forma de ser. Ele já está aprendendo a ver outras coisas. Então ele viu que ele foi acolhido em nosso lar pela família do Lísias. Então ele começa a valorizar as coisas que estão ao redor dele. O ministro Clarencio, a ajuda da mãe, a ajuda do Lísias, da dona Laura. Então ele tem a saudade, que é natural a gente ter a saudade de quem ficou, mas ele agora não fica com aquelas perguntas incoerentes, insistindo, né? Quando é que eu vou poder ver minha família? Como é que está a minha família? Não, ele sabe que há tempo para tudo. Então, ele não está no tempo dele, ele está aceitando. E isso é muito importante, a gente trabalhar essa aceitação. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposa e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Ou seja, ele não deu, o que ele chama de sólido e útil? Ele não ajudou, ele não contribuiu na evolução vertical da família. Ele ficou no horizontal da família, cuidando somente das questões materiais, educacionais, envolvidas com a vida no planeta Terra. Mas em momento nenhum ele deu algo a mais para a família dele. Ele não deu aquilo que a traça e o ferrugem não corrompe. E hoje, ele tendo noção de que a vida espiritual continua, ele fica pensando o quanto que ele poderia oferecer a mais para essa família. Mas infelizmente ele tem que entender, como nós também temos que entender, que o que a gente faz de errado ou deixou de fazer é porque a gente não tinha maturidade. Pode perguntar, não sei quem foi que abriu o microfone. Aí que ele vai lembrar quanta coisa que ele teve, né? A família, o acolhimento. A gente, as nossas reclamações, né? A gente reclama de tudo, né? O negócio da gente é fazer uma reclamaçãozinha. Se a gente tem A, a gente quer B. Se a gente tem A e B, a gente quer C. Né? Mas eu vejo essa maturidade, Márcia, nele agora. Apesar dele pensar tudo isso, tu vê que imediatamente ele começou em seguida a pensar.
Não, peraí, eu não sou náufrago. Náufrago, quem tá largado tá sozinho. Eu não tô largado nem tô só. Né? Ele começou a ver que não. Claro, mas ele tá com saudade da família dele. A gente também ficaria. É natural. Né? Se não tivesse saudade é porque não tinha vínculo. Né? E aí, é só para lembrar a vocês que eles estão indo, né, para ver os samaritanos. Lembra os campos de cultivo? Ficou um pouquinho fora de ordem os slides, mas é para ver que vem as muralhas, os campos de cultivos e os samaritanos, onde eles ficam, onde eles trabalham, onde eles vão chegar, tá? Pode falar quem está com o microfone aberto, eu não sei. Ah, então tá. É, é, você, isso, você não pode reclamar aquilo que você não fez. Então, se hoje a gente está na condição A ou B, é porque com certeza a gente não tem méritos. É isso que ele está levando a gente a refletir sobre isso. Se ele hoje ele não pode imediatamente ver a família dele, com certeza ele não semeou o suficiente para ele hoje ter maturidade. O que ele vai entender nos últimos capítulos do livro, ele vai ver que ele não tem maturidade para fazer uma visita familiar, ter notícias dos seus. Por quê? Porque o sentimento de posse falaria muito mais alto dentro dele. Ele não tem a evolução na vertical o suficiente, ele não tem desapego o suficiente. O amor dele ainda é condicional, como o nosso amor também ainda é um amor de condição. Falo pelo meu, não pelo de vocês, né? Quando eu digo nosso quem está na minha faixa vibratória, né? O nosso amor, quem está na minha faixa vibratória, não é um amor incondicional, é amor de condição. Então é minha família, meu não sei o quê, né? Enquanto o que é nosso, eu pergunto? Nosso é o que está dentro da gente. Essa roupa não é minha, porque ela pode ser roubada, o tempo vai levar ela de alguma forma. Esse corpo não é meu, o tempo leva. A casa não é minha, o tempo leva. Nada é nosso. Nosso é o que a gente pode levar. Isso está lá no Evangelho. Então o André Luiz ele nota que ele não pode fazer determinadas exigências, porque com certeza ele não fez por onde merecer para ter hoje o que ele quer. Aqui é só para lembrar a disposição de nosso lar, né? Os campos de cultivo, os samaritanos logo mais atrás. E aí ele leva um susto, que ele está olhando lá para fora das portas, onde estão os campos de cultivos, etc e tal, né? Os samaritanos vão chegar. E instantes depois divisei ao longe 2 vultos enormes, que me impressionaram vivamente, imagino, né? Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei, cabelos eriçados, ele ficou arrepiado de medo, né? Voltei apressadamente ao interior inquieto e amedrontado. Expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha vontade de rir, né? O que André Luiz tinha visto? 2 espíritos que estavam em desdobramento, ou como diz Allan Kardec, em estado de emancipação da alma. Ou seja, estavam adormecidos e estavam indo para o mundo espiritual, para ou trabalhar, ou para se instruir, mas aí a gente vai ter notícias avante, né? Será que o que a gente viu desses espíritos, é só o cordão de prata? Não. O cordão de prata, eu gosto de chamar a atenção nesse momento aí do desdobramento. O cordão de prata é o fio mais grosso, mais significativo que une o perispírito ao corpo físico. Mas ele não é o único, porque o perispírito ele está ligado ao corpo físico molécula por molécula. O que significa molécula por molécula? Cada célula do nosso corpo físico está ligado no nosso perispírito, tá? Então, nós temos várias ligações muito além do cordão de prata. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Nossa ligação é molécula a molécula, tá?
O que o André Luiz estava vendo era essa ligação perispiritual com o corpo físico, que o corpo físico ele é plástico, ou seja, ele é moldável, ele pode se expandir, né? Ele tem uma das suas propriedades, a expansibilidade. É o que confere a ele se emancipar, sair do corpo, desdobrar-se. E é isso que o André Luiz está vendo, essas ligações mais singulares, mais significativas, né? Melhor dizendo, ele está vendo. Então, ali são dois espíritos que Narcisa... Eu só coloquei isso aqui, vocês vão ter os slides se vocês quiserem ler mais alguma coisa sobre cordão de prata, tá? Mas a gente só citou aqui, mas é para quem quiser ler mais alguma coisa. Narcisa vai e narra para ele que são dois espíritos encarnados que estão, né, a trabalho, indo para a espiritualidade, né? E aí ela vai informar, né, estão envolvidos em claridade azul, porque esses espíritos, o perispírito deles tem uma cor, tem uma luminosidade, é outra propriedade do perispírito, que a gente já teve oportunidade de fazer seminário, tirar dúvidas e falar aqui. A luminosidade é outra propriedade do perispírito, e dessas duas entidades era uma claridade azul. E aí Narcisa diz assim, devem ser dois mensageiros muito elevados, mensageiros, tá? Muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Então, estava de passagem por ali, né? É só para lembrar isso, tá? Vamos lá? Bom, e aí, de repente, olha só, a nossa aula está por 10 minutos, eu vou fazer só mais esses slides, tá? E aí, depois a gente, na outra aula, termina. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Esses monstros são deformidades perispirituais de espíritos que cometeram grandes delitos e que ficam com deformidades espirituais no campo e na linha da zootropia. Então os cães ajudam a encontrar esses espíritos com essas deformidades espirituais para que possam receber as devidas ajudas. Vale ressaltar que os cães só estão na espiritualidade, eu falei isso aqui também em aula, porque eles são tutelados, nesse caso são tutelados pelos samaritanos. Por que eles precisam ser tutelados? Porque eles não têm pensamento contínuo para manter a forma deles de cães no mundo espiritual. Então, para eles manterem esse corpo espiritual aí, eles precisam de tutores, né, de pessoas que olham, que auxiliam pelo processo evolutivo deles a manter esse corpo lá no mundo espiritual para que eles possam trabalhar, evoluir e ajudar aos moradores, como a gente vai ver nesse capítulo específico aí. O espírito tem cor? Tem, que a gente já viu. Mas quem quiser ler um pouco mais, tem nas obras básicas, deixo aí a pergunta para vocês, vou dar os slides depois. Espírito tem cor. Já na época de Kardec perguntou isso para a espiritualidade e a espiritualidade revelou. Mais tarde, com as obras de André Luiz, a gente pôde ver isso de uma forma mais profunda, né? André Luiz não só viu cães, mas viu também as mulas, né, os muares, mulas e burros, né? E ele ficou bem impressionado, né, porque esses animais também são aproveitados num plano espiritual para transportar esses espíritos, né, puxarem essas carroças, esses veículos, para transporte desses espíritos nos umbrais. Então a gente já vai vendo as tarefas dos animais no mundo espiritual, eles são aproveitados também, a importância dele, né? E aí a Narcisa continua dando alguns esclarecimentos para o André. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntou André. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas ondas onde se faça necessário. E aquelas aves, porque vai se avistar também aves, né? Acrescentou indicando no espaço, que denominamos ibis, viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, pois devoram as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, elas ajudam a devorar, a desfazer aquelas formas de pensamentos mais grotescas que se encontram nos umbrais,
para facilitar, abrir campo para a divisão, para os samaritanos poderem passar de uma forma melhor para fazer o trabalho de resgate desses espíritos nos umbrais. Então, olha que interessante, né? Esse tipo de ave, ela costuma viver, eu também vou mandar isso para vocês nos slides, esses tipos de aves costumam viver em pântanos, né? Então, estão acostumados a regiões, né, difíceis de vida, né? Então, a gente vê quanta importância tem os animais no mundo espiritual. Pode falar quem abriu o microfone. 4 minutos, né? Então tá bom. Então, vamos parar aqui, eu faço uma revisãozinha na próxima aula e a gente engata, tá bom? Na próxima aula. Então, pode falar. Ibis, eu vou mandar os slides depois para vocês. Está aí no livro. Tinha. Tinha também. É isso aí. Nada se cria, tudo se copia, Eduardo, entenda. Os espíritos dos egípcios, nessa época que foi construída toda essa cultura, eram os capelinos, eles já tinham informações muito mais avançadas do que a gente, né? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Na nossa próxima aula eu termino esse capítulo e entro, que é o que dá tempo em 1 hora mesmo, tá, gente? Vamos lá. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão por aqui estarmos unidos essa noite, não só aprendendo, mas também trocando as nossas vibrações de paz, de amor, de carinho, de amizade, de reconhecimento uns pelos outros, construindo laços de fraternidade universal. Gratidão eterna por esse momento, que os nossos lares possam sempre ser visitados pelos benfeitores espirituais e que possamos nós, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, merecermos essas proteções e manter essa proteção dentro da nossa casa. Olhai para todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e são motivos das nossas preocupações. E que a tua paz e teu amor possam envolver todo o nosso planeta Terra, ajudando a todos aqueles que ainda se encontram em dores, em trevas e dúvidas. Gratidão eterna, Senhor. Obrigada por tudo. Fica conosco. Obrigada a todos. Beijo grande para vocês. Uma boa semana, gente. Beijo. Até a próxima, gente.